Olá, queridos, graça e paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional, onde nós estamos falando sobre o Espírito Santo essa semana. E hoje eu vou dar continuidade ao nosso tema que nós falamos ontem sobre o Espírito Santo e o equilíbrio, né? Ou a temperança. Então nós vamos ler alguns textos para a gente poder entender o que é esse domínio, o que é essa temperança que a Bíblia fala. Então aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 7 diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas o de poder, de amor e de moderação, ou de equilíbrio. Então, qual é o espírito que Deus tem nos dado? Tem sido um espírito que nos faz viver temperante, equilibrado, né? A Bíblia vai dizer que a nossa palavra ela seja temperada com sal, quer dizer, uma palavra equilibrada. Tem que haver um equilíbrio, uma temperança na vida do crente, tá bom? E aqui também em em Gálatas, né, 5:22, Paulo, ele falando aqui sobre o fruto do Espírito, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Semana que vem eu quero trabalhar os gomos desse fruto, quero trabalhar todos eles. Mas hoje nós estamos trabalhando sobre a temperança, sobre o domínio próprio, né? Se eu não consigo dominar minhas próprias vontades, como é que eu vou dominar o mundo espiritual? Como é que eu vou dominar o reino espiritual se eu não tenho possibilidade de dominar nem minhas próprias vontades, nem meus impulsos, né? A Bíblia fala que Jesus não nos chamou para nós nos aceitarmos como nós somos. Ah, pastor, eu não me domino. Não, Jesus não chamou você para isso. O Evangelho fala de renúncia e o Evangelho fala de domínio. Deus colocou o homem no jardim para o homem dominar e não ser dominado. O único homem que não domina é o homem que saiu do jardim. O que é sair do jardim? É perder a comunhão com Deus. Porque quando eu tenho comunhão com o Senhor, quando eu vivo uma vida de comunhão com Deus, automaticamente o Espírito Santo que habita no meu espírito vai me fazer dominar a minha própria vontade. Paulo diz que ele dava murro em si mesmo para que ele, pregando aos outros, ele não fosse reprovado. Eu esmurro a minha carne para que, pregando aos outros, eu não seja reprovado. Paulo estava falando de domínio, Paulo estava falando de dominar-se, Paulo estava falando de temperança. O Evangelho é sobre isso. É de nós dominarmos as nossas próprias vontades. Eu quero ver com vocês Provérbio 16:32. Olha que texto maravilhoso. Provérbios 16:32. Que texto lindo. Esse aqui de Provérbio 16:32. Olha só. 16:32 diz assim: melhor é o longânimo, melhor é o temperante do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo. Melhor é o longânimo do que aquele que vai à guerra ou aquele que domina uma guerra. Melhor é o longânimo do que aquele que domina uma guerra. Olha que palavra poderosa
poderosa que o Senhor, eu vou abrir aqui em outra tradução, Provérbios capítulo 16, versículo 32. Deixa eu abrir aqui na King James, 16:32. Diz assim, ó, na King James aqui. Muito melhor é um homem paciente que um guerreiro. Vale mais controlar suas emoções e os ímpetos do que conquistar toda a cidade. Então, um homem perseverante, ele é melhor do que um guerreiro que conquista uma cidade. É isso que Salomão está falando aqui. Vale mais ser paciente. Vale mais ter paciência do que um guerreiro que conquista uma cidade. Então, a longanimidade, a paciência, o domínio faz parte da vida cristã. Faz parte da nossa vida cristã. Isso é muito forte, muito poderoso. Provérbio capítulo 25, versículo 28, eu li também no último devocional. Provérbio 25, 28, olha só que texto lindo. Você que está acompanhando, Provérbio 25, 28. Uma cidade aberta sem muralha é o tal homem sem controle. Se eu não tenho o domínio, se eu não tenho o controle, eu sou como uma cidade aberta. Tudo vai entrar no meu coração. Porque o autocontrole faz parte do fruto do Espírito. A paciência faz parte do fruto do Espírito. 2 Pedro capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Olha só, 2 Pedro capítulo 1. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, King James, capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Olha que palavra poderosa. Poderosa. Por isso mesmo, aplicando todo esforço, acrescentai a virtude, a fé, a vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança. Então veja que Pedro ele fala de domínio próprio aqui 2 vezes. É dominar a si mesmo. É ter o autocontrole. É viver uma vida de equilíbrio. Eu não posso, como cristão, estar lá em cima, estar lá embaixo, estar lá em cima, estar lá embaixo. Eu não sei o que eu quero. Como é que um cristão não pode saber o que quer? Como é que um cristão não pode dominar suas próprias vontades? Como é que é isso? E Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha só que texto importante. Agora eu vou ler na Almeida 4 e 5. Que texto poderoso. 1 de Tessalonicenses diz assim: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Então veja bem, Paulo está dizendo aqui que nós devemos ter o nosso próprio corpo em honra, dominar as nossas próprias vontades, dominar aquilo que muitas vezes quer nos dominar. Isso é muito poderoso. Eu vou ler aqui no King James. Cada um de vós sabe viver com o seu próprio cônjuge em santidade, não dominado pela paixão de desejo, sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Então, o domínio próprio, ele faz parte da vida do cristão. Dominar a si mesmo. Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Se Cristo vive em mim de fato e de verdade, meu irmão, se é que Cristo habita em mim, existe no meu coração um domínio. Eu não posso me deixar me levar por qualquer coisa. Tem que haver um equilíbrio, um domínio próprio. Eu não posso deixar com que minha vontade me domine. Mas eu tenho que sujeitar as minhas vontades ao Senhor. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro a gente se sujeita a Deus. Como é que eu me sujeito ao Senhor? É fazendo a vontade de Deus e não a minha vontade. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite é: faça a vontade de Deus. E muitas são as vezes que para fazer a vontade de Deus não é fácil, mas vale a pena. Muitas são as vezes que fazer a vontade de Deus dói, mas vale a pena. Então vamos aprender a possuir nosso vaso em santificação, não vivendo demasiadamente como os pagãos, mas vivendo conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Tá bom? Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa nos ensinar a dominar nossas próprias vontades. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Voltaremos amanhã nesse mesmo horário, em nome do Senhor Jesus. Curta, compartilhe, passe para frente, para a gente poder também abençoar a vida de uma pessoa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.